campo, hoje apenas Congonhas, a cidade surgiu no século XVIII com a descoberta do ouro. A população, inicialmente formada por aventureiros, foi crescendo e foram sendo construídos sobrados, igrejas, transformando Congonhas no que é hoje, um centro religioso. E o nosso passeio vai começar pelo coração da cidade. No alto dessa colina foi construído o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, obra do mestre Aleijadinho, considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Partiu? Gente, eu estou aqui com o Pablo, que é coordenador do setor educativo do Museu de Congonhas. Tudo bem, Pablo? Tudo jóia, Gabi. Pablo, me conta um pouquinho sobre a importância dessa construção para essa cidade. Então, o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos aqui de Congonhas, ele é o fruto da promessa de Feliciano Mendes, um português do norte de Portugal que veio a Congonhas, veio a Minas Gerais em busca de melhorar de vida, em busca do ouro. Ele se tornou um garimpeiro aqui na nossa cidade, uma Congonhas ainda começando a se formar, sem nenhum tipo de infraestrutura, e ele veio trabalhar no ouro de aluvião, que é aquele ouro retirado nas beiras dos rios com a bateia. Acaba que, em decorrência dessa atividade, ele fica muito doente e, para tentar alcançar sua cura, ele faz uma promessa ao Bom Jesus de Matozinhos, que é uma devoção muito comum lá no norte de Portugal, e como pagamento dessa promessa, ele finca uma cruz aqui no alto desse morro e nos próximos anos viria a ser construído esse santuário tão belo que a gente tem aqui em Congonhas. E até hoje, esse santuário é responsável por vários milagres. Sim, aqui em Congonhas, então, desde o início dessa construção, passou a ter uma grande peregrinação de fiéis que passaram a peregrinar até Congonhas para pedir e agradecer milagres. Essa peregrinação ela acaba sendo oficializada e desde 1780 acontece aqui em Congonhas o Jubileu ao Bom Jesus de Matozinhos. Ele sempre acontece de 7 a 14 de setembro e durante essa semana uma infinidade de pessoas vem até a Congonhas, Gente de toda Minas Gerais, do Brasil e até do mundo vem pedir e agradecer milagres atribuídos ao Bom Jesus. Então essa história de fé, ela ainda é muito viva aqui na nossa cidade. Todo o Santuário de Congonhas, então, a gente considera ele um grande ex-voto. Ele é o pagamento da promessa do Feliciano Mendes. E nesse grande ex-voto, ele é composto por diferentes partes. A própria igreja, dentro da igreja nós temos um conjunto artístico muito rico, também muito interessante. Nós temos um conjunto de quadros, 34 painéis, que foram pintados por João Nepomuceno, que é um importante pintor desse período. Temos o adro da igreja, que é formado por talvez as esculturas mais famosas do Aleijadinho, que são os 12 profetas. E ao longo aqui, circulando o santuário, nós temos este jardim, onde nós temos 6 capelas com cenas da Paixão de Cristo, que também é um conjunto esculpido pelo mestre Aleijadinho, e sendo que as 3 primeiras capelas foram pintadas pelo mestre Ataíde, que também é um grande artista do período colonial. Então é interessante a gente pensar que foram 115 anos de obra para a construção desse santuário, entre 1757 e 1872, e então muitas pessoas envolvidas, artistas, pintores, arquitetos, pedreiros, carpinteiros, os mais diferentes tipos de ofício. E os caras que estavam envolvidos nesse processo, com certeza, eram os melhores do seu período. Então, um dos artistas mais importantes do Brasil e deixou obras muito importantes e expressivas aqui em Congonhas, que é o Aleijadinho. Então, a gente fala muito das 12 estátuas de pedra-sabão, que ele trabalhou nessas estátuas entre 1800 e 1805. Mas ele chega a Congonhas em 1796 e a primeira obra que ele faz aqui em Congonhas são as estátuas de cedro que estão expostas nas capelas.
Estar aqui nesse lugar é uma viagem no tempo, né, Pablo? Por essa razão que foi considerado pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Como que foi esse reconhecimento? O Patrimônio Cultural da Humanidade ele é de 1985 e é meio que um processo. Durante todo o século XIX, os profetas estão aqui desde 1805, então desde o princípiozinho do século XIX eles já estavam aqui. E tanto essas obras quanto o próprio Aleijadinho, eles sempre foram muito menosprezados durante todo o século XIX. Temos diversos relatos de viajantes e artistas desse momento, intelectuais desse momento, que olhavam esse conjunto, esses caras eram muito ligados à arte europeia, e eles meio que faziam um comparativo entre o europeu e o brasileiro, e era muito diferente o europeu e a obra do Aleijadinho. Então, na visão desses caras, por ser tão diferente, era ruim. Então, todos os comentários que nós temos sobre a obra do Aleijadinho desse momento são extremamente pejorativos, pesados, falando que o Aleijadinho era um ignorante, eram obras toscas e Como ignorantes. É um trem absurdo nos nossos olhares hoje em dia. Mas durante todo o século XIX foi assim. Porém, apesar desse pouco ou nenhum valor artístico, sempre teve o valor religioso muito grande. A coisa da fé sempre foi muito forte. O que explica muito dos rabiscos que a gente tem ali nos profetas. Se a gente vê as estátuas, elas têm nomes, elas têm um certo vandalismo. As pessoas rabiscavam. Porque era uma manifestação de fé. As pessoas tinham tanta fé no Bom Jesus que elas queriam deixar os nomes delas escritos na pedra. Tem profetas, por exemplo, que não têm os dedos. Provavelmente esses dedos viraram algum tipo de amuleto na casa de alguém. Existem relatos das pessoas que lixavam a pedra-sabão para pegar o pozinho e fazia chá com esse pó, porque achava que isso era milagroso. Isso só muda a partir do princípio do século XX, quando um grupo de intelectuais, conhecido como os modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, eles propunham viajar para o interior do país para buscar a arte genuinamente brasileira. Que na visão deles, tudo que vinha acontecendo no Brasil era, de certa forma, uma cópia mal enjambrada do europeu. E eles queriam buscar o genuíno. Quando eles chegaram a Minas Gerais e se depararam com a obra do Aleijadinho, eles ficaram muito empolgados. O Mário de Andrade, principalmente, ele tem muitos artigos, muitos ensaios sobre o Aleijadinho. E o Mário de Andrade foi tipo assim, o responsável por redescobrir o Aleijadinho. Ele trata o Aleijadinho como o primeiro artista genuinamente brasileiro. Pablo, além dessa arquitetura tão bonita, colonial, além desses milagres que você está relatando, o visitante também pode ver uma vista da cidade privilegiada. Com certeza. O conjunto aqui de Congonhas, ele é muito bonito. Esse jardim que nós temos hoje aqui é uma intervenção do século XX, ele é de 1973, é um paisagismo do Burle Marx, mas e tudo aqui orna muito bem, então a gente tem uma vista da cidade, lá do outro lado da cidade nós temos a matriz de Nossa Senhora da Conceição, a gente consegue ver ela muito bem daqui, e isso aqui é bonito demais. E o conjunto ainda é formado por essa alameda que nós temos a Romaria, que é um espaço cultural muito importante aqui de Congonhas também, uma construção do século XX diretamente relacionada a histórias de fé. A Romaria ela foi construída para receber os romeiros que vinham a Congonhas durante o jubileu. Ela era uma hospedaria, e hoje em dia ela é um centro cultural. Então, eu acho que Congonhas, é bonito demais isso ainda existir, e a gente ainda se preocupar em tentar preservar isso aqui pelo maior número de tempo possível. E contar essa história. Contar essa história. Muito obrigada, Pablo. Partiu então me mostrar um pouquinho mais do santuário? Partiu. O Santuário de Bom Jesus de Matozinhos é considerado uma das obras-primas do Barroco Mundial. E ele é tão importante que foi construído em 2015 um museu para preservar a história da sua construção.
Lana é diretora do museu e vai me contar um pouquinho, Lana, o que o visitante pode encontrar aqui nesse museu. Toda a história da criação do santuário, que o santuário é um ex-voto de Feliciano Mendes. Então ele pode encontrar aqui toda essa história, todos os artistas que passaram na construção, na pintura e na confecção de todas as peças dos profetas e das peças que existem nas capelas. E podem encontrar também aqui algumas réplicas dos profetas do Aleijadinho, que a construção do museu ela se deu por iniciativa da Unesco e do poder público, de construir um museu para representar melhor o santuário, explicar o nosso santuário e também fazer a confecção das réplicas dos museus para que fossem guardadas essas réplicas para posteriormente para a preservação, exatamente. E esse é um espaço muito bonito, né, Lana? Ele não funciona apenas como museu. Também aqui funcionam exposições, você estava me contando um pouquinho sobre isso? Sim, aqui também funciona, nós temos uma sala de exposição temporária, temos também vários eventos artísticos aqui, temos shows, teatros, vários eventos. E a fé a Bom Jesus de Matosinhos é algo tão grande que atrai turistas do Brasil todo e também fora do Brasil. Sim, com certeza. Na Semana do Jubileu de Congonhas, a cidade recebe muitos turistas, muitos visitantes, muitos religiosos. As pessoas vêm visitar o Bom Jesus, fazem a visita no museu. A gente já chegou a ter 30 mil visitantes neste período no Jubileu. Então, assim, a fé é muito grande. E a gente tem aqui no lado do museu mesmo, as pessoas que vêm em romaria, cumprindo promessas, né, agradecendo graças alcançadas. Às vezes viajam dias a pé. Temos uma romaria de Carmópolis, que eles vêm a pé, sempre uma turma bem grande, todos os anos eles vêm. E a gente tem exposto até as fotografias deles, né, deles chegando na cidade, todos os anos eles fazem isso, parece que já há 32 anos. Eles fazem esse percurso, essa romaria de fé, vindo visitar o Senhor do Bom Jesus. Ai, que bacana, Lana. Esse espaço é realmente muito bonito. E a Lana também ela trabalha na administração do Parque da Cachoeira, que é a nossa próxima parada. Partiu, Lana? Partiu! E eu tô aqui com a Lana, no Parque Ecológico da Cachoeira, o ponto turístico que mais recebe visitantes aqui em Congonhas ao longo do ano. Gente, olha que delícia de lugar! Olha essa infraestrutura totalmente preservada, com área de camping, lazer, tem muita coisa boa para fazer aqui no parque. Não é mesmo, Lana? O que o turista pode encontrar nesse lugar? O turista pode encontrar várias opções de divertir aqui no Parque da Cachoeira. Nós temos 10 piscinas, temos a piscina natural, tem a área de camping que oferece chuveiro quente, com churrasqueiras, com pias, com tomadas. Temos também as quadras para fazer algum esporte. Temos estacionamento, área de futebol. Então nós temos uma diversidade muito grande de lazer para os turistas. Para a família se divertir, para acampar, né, Lana? É um espaço muito bacana, muito bonito. Me conta um pouquinho sobre os horários de funcionamento do parque. O Parque da Cachoeira ele funciona de terça aos domingos. De terça a sexta-feira, ele funciona com a cobrança de ingresso de R$ 4,00 por dia, sendo que estudantes e acima de 60 anos pagam a metade. No sábado, ele funciona com o valor do ingresso de R$ 5,00. E aos domingos e feriados com o valor do ingresso de R$ 10,00. O horário de funcionamento do parque é de 8 horas da manhã às 17 horas. Valores acessíveis, não é mesmo, Lana? Isso. Uma excelente oportunidade para divertir. Muito obrigada pelas informações. E o parque, gente, ele fica a 5 quilômetros da cidade. A gente já está voltando para lá no próximo bloco. Partiu! Partiu!
Outra delícia aqui de Congonhas são as quitandas. Quitandas são aqueles lanches que a gente come junto com um cafezinho da tarde. Bolo, broa, biscoito, pão de queijo. E Congonhas tem uma relação especial com as quitandas. Eu estou aqui com o Zezeca, da Secretaria de Cultura, que vai me contar um pouquinho dessa tradição aqui em Congonhas. Tudo bem, Zezeca? Tudo bem, Gabriela? Tudo É ótimo. muito bom falar de quitanda, né? É tão gostoso, né? Muito gostoso. Mas eu vou até te corrigir, que a gente come quitanda aqui o dia inteiro. De O dia manhã, inteiro. a hora que levanta, depois do almoço como sobremesa, à tarde, à noite. E, Não tem hora, né? Não, a mesa fica posta. Se chegar alguém, é bem-vindo. Que delícia. E aqui eu fiquei sabendo que também acontece um grande festival de quitanda. Sim, esse festival já está na sua 20ª edição e ele impulsionou muito essa preservação da quitanda, das nossas receitas, dos resgates da receita. Então, a gente, inclusive, estamos à frente de um processo de registro do ofício de quitandeira, que vai ser mais uma situação para poder ajudar na preservação dessa riqueza cultural que nós temos. Regularizar essa profissão, né? Sim, e também impulsionar, né? Porque tem a geração de renda, né? Tem a preservação da nossa identidade, da nossa cultura. Então, muita coisa implicada nessa história da E quitanda. todo ano acontece esse festival, acho que é em maio, certo? Em maio, no 3º domingo de maio, sabe? E acontece um concurso de quitanda. Sim, e a gente recebe assim o que há de melhor de quitanda na região toda, sabe? Então vem, por exemplo, o rocambole de Lagoa Dourada, pastel de angu de Itabirito, os produtos com jabuticaba de Sabará, Santa Bárbara, e aí vão as cidades todas, Jessiaba, Belo Vale. É muito rico aqui a nossa região nesse aspecto. Muito rico e muito delicioso. Ai, demais. E falando em comida, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa história desse famoso chá que deu nome à cidade, que foi descoberto há muito tempo atrás. Sim, os jesuítas, quando chegaram com os primeiros colonizadores portugueses, eles descobriram que o índio usava uma beberagem chamada congói, quer dizer, o que alimenta, o que sustenta. E eles eram uma erva que ela é parente da erva mate, né? Um chá muito saboroso, e então os portugueses adotaram. E até a introdução do café era utilizado aqui em toda a costa brasileira, era utilizado o chá de Congonhas, porque ele tem de baixo a cima. E ele serve para quê, esse chá? Ele é diurético, ele é bom para o coração, ele é calmante, ele limpa o sangue, depurativo do sangue. Tem várias funções, mas principalmente estas. Agora, a maneira de fazer, você pode fazer ele caramelando as folhas e depois joga a água, então o processo normal, né? Todos os dois são muito utilizados. Curiosa para provar o chá e também para ver as quitandas. Sim, ele acompanha nossas quitandas. Nós temos aqui o cubu, que é muito tradicional, né? Que é a broinha enrolada na palha de bananeira, na folha de bananeira. E temos os tarecos, as broas, é muito rico mesmo essa parte gastronômica em Congonhas. Ah, muito obrigada pelas informações, Zezeca. Não. Agora eu estou aqui com a Juraci, quitandeira de mão cheia, que está fazendo uma quitanda, eu estou sentindo o cheiro, para a feira que acontece toda sexta-feira aqui em Congonhas. Juraci, como é que funciona essa feira? Bem, essa feira é a feira do produtor. Então são tudo coisas da região, são produtos naturais, claro, né? E aí nós fomos convidadas também a participar. Aí temos lá uma barraquinha, né? Uma banquinha, onde a gente coloca as nossas quitandas. Nós somos em 3 quitandeiras. E toda sexta-feira a gente coloca as nossas quitandas. Cada uma põe a sua especialidade ali, né? E como que a senhora aprendeu a fazer essas delícias? É uma coisa assim que vem de tempos. Porque, gente, quem gosta de mexer com cozinha, com quitanda, com
com cozinha em geral. Eu já tudo fica observando. Então, via minha mãe fazendo. Sempre gostei de ver minha mãe fazendo e ficava ali observando, procurando ajudar, né? E aí fui tomando gosto. Foi aprendendo. Fui gostando, fui aprendendo. E com o decorrer do tempo, eu fui vendo as amigas, mesmo coleguinhas de criança ainda, a gente brincava, sempre fazendo quitandas, fazendo bolinho, fazendo uma coisa e outra. E foi pegando mais receitas. E quando eu via, eu pedia para as pessoas me darem as receitas. Algumas davam, outras não, porque queriam manter na família só as receitas. Mas aí a gente foi aprendendo. E um dia, assim, aí fiquei fazendo só em casa, sempre fiz só para casa. Mas aí, um dia fazendo minha caminhada na Romaria aqui em Congonhas, estava lá começando um festival de quitandas. E eu tinha vontade de entrar, mas eu achava que eu não tinha a competência toda para participar do festival. Um dia eu falei, eu vou arriscar e comecei entrei para o festival. E dali foi que eu comecei a aprender mais coisas ainda. Todo ano já tem isso mais de 10 anos que eu participo do festival. E aí comecei a vender. E não é só um prazer para a senhora, né? Você falou que alimenta também. Ah, sim. A gente gosta de fazer, mas o mais importante é alimentar as emoções, o coração das pessoas. Ai, que beleza. E qual que é a especialidade da senhora? O que eu comecei fazendo foram os biscoitinhos. São biscoitinhos de amendoim e os biscoitinhos de mel. Até o biscoitinho de amendoim foi uma amiga daqui que me ensinou. É um biscoitinho bem de roça mesmo, né? Muito gostoso o biscoitinho. E aí o pão que eu sempre fiz, as roscas que sempre eu fazia e bolos, que eu sempre gosto muito de fazer bolo. E faço bolo tudo com frutas naturais, que eu adoro fazer bolos com frutas. Que delícia! Tô curiosa, Juracy. Posso provar um pouquinho? Pode, só que hoje o bolo de fruta hoje ainda não fiz. Não fez ainda não? Não deu tempo hoje. Mas dá para provar um biscoitinho? Dá para provar o biscoitinho. Então vamos lá, partiu? Partiu.